conexão com a palavra, de reverência, de fome e sede da palavra. Mas presta atenção, isso não significa silêncio. Porque eu falo para manter um ambiente, aí os irmãos cala, concentra, mas não abre a boca para nada. Então não é assim um ambiente de um culto avivado. Então quando eu falo de reverência, de conectar com a palavra, de valorizar, é que você não vai ficar mexendo com o celular, não vai ficar conversando, não vai preocupar com outra coisa, não vai ir no banheiro agora, porque você dá conta de sobreviver até acabar o culto. Ninguém vai morrer, cair para trás, nada disso. Nem fazer na roupa, você aguenta, segura e firma o golpe. Sede também, quem bebeu água, bebeu. Se não bebeu agora, você não vai morrer. Até 8h30 você vai aguentar sobreviver. Então agora quieta, como dizia minha avó, sossega o funiquito. Você não sentou no formigueiro, então quieta, sossega agora. Aí você vai ficar em silêncio, esse silêncio, de quem não fica perdendo atenção com outros assuntos. Porém, durante a palavra, na medida que você ouve algo que você quer receber isso para a sua vida, que isso testifica no seu coração, que você concorda, o que você deve falar? Amém. Porque quando você diz amém, você está dizendo o quê? É assim que vai ser, eu recebo, eu concordo. Então você tem que ir declarando os amém. Tem gente que fala outras coisas. Uau, aleluia. Né? Eita glória, já viram o eita glória? Que grita. Tem prédio que está contratando ele como freelancer para correr os prédios para dar o grito. Não precisa não, eu falei, eu não preciso disso. Lá na minha igreja eu já tenho um monte de gente avivada que grita eita glória. Aleluia. Então, vocês entenderam, né? Mantenha o ambiente, mas não significa silêncio mórbido. Significa intensidade, amém? Então agora, do jeito que você está, feche seus olhos. Você vai pedir para Deus falar com você nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, oramos porque cremos que o Senhor nos ouve. E o Senhor não apenas nos ouve, como responde às nossas orações. E a minha oração agora é que cada um aqui hoje saia desse lugar convicto de que ouviu a voz do Senhor, de que o seu coração foi despertado para as verdades da sua palavra, que foram exortados pelas palavras proféticas e pelos sinais dos dias que estamos vivendo, e que tem o seu coração incendiado pela volta do Senhor Jesus. E o que temos que fazer, faremos, porque cremos que logo aquele que vem virá e não tardará. E nós que somos os justos vivemos pela fé, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Hoje não iremos compartilhar a palavra que está na revista. E o tema da palavra hoje, eu vou mandar depois o esboço para os pastores, eles vão espalhar para os líderes. Mas o tema hoje é 6 profecias da volta do Senhor que estão se cumprindo hoje. Presta atenção, irmãos. Fui lá em Israel, agora semana retrasada eu estava lá, uma grande bênção. E hoje mesmo eu fui almoçar na casa da minha sogra, que eu levei para lá também. Ela estava falando isso, eu achei engraçado o jeito dela falar. Porque minha sogra, na simplicidade dela, ela fala do jeito dela e está tudo certo. E ela falou, eu acho que quem não acredita em Deus tinha que ir lá em Israel. Porque esse mês depois de lá, não acreditar é burro demais. É o jeito dela. Só estou concordando, eu falaria com outras palavras. Mas resumindo, quando você vai em Israel, qual que é o que fica latente aos seus olhos? Sinais. E um dos grandes sinais é o fato de Israel existir. Por quê? Porque não tinha, irmãos. Eu sei que para você que está aqui nessa geração hoje é muito fácil você entender quando fala de Israel alguma coisa. Mas até 1947 não existia. Não tinha. Era outra coisa, era deserto ligado a um monte de país, tudo fatiado, com um monte de gente morando em alguns lugares, mas não existia a nação de Israel. Então, durante mais de um milênio, quase 2 milênios, desde o ano 70 depois de Cristo, quando a profecia que Jesus declarou se cumpriu, que ele falou que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi o que aconteceu com a cidade de Israel. Sabe uma curiosidade que muitos não sabem? Vou falar isso, mas não desanima de ir lá não, viu, irmãos, depois de ouvir isso. Porque tem alguns irmãos que falam, não, então não vou lá mais não. É porque em alguns lugares você fica com a expectativa que você está pisando
exatamente onde o pé de Jesus foi colocado. Mas você sabe, em Jerusalém é muito improvável que isso aconteça, por quê? Você tem que entender o que aconteceu historicamente. Quando a cidade foi destruída, no ano 70, ela foi totalmente destruída mesmo. E eles incendiaram toda a cidade, quebraram tudo. Só que tudo aquilo que era de ouro, principalmente do templo, né, que estava revestindo as paredes do templo, com o fogo, o ouro derreteu. E aí eles demoliram todas as paredes, aquilo tudo. Aí na demolição com o ouro derretido, depois que esfriou, como que faz para pegar o ouro? Tem que quebrar tudo, tem que remover, tem que revirar tudo em busca do ouro. E aí o que quando foram reconstruir a cidade eles fizeram? Você acha que eles organizaram tudo? Saíram organizando cada pedra, encaixando um quebra-cabeça? Não, irmãos, eles aterraram. Então eles pegaram aquele monte de entulho e jogaram mais areia por cima e fizeram um piso por cima, cimento por cima. Então quando você vai lá no Muro das Lamentações, por exemplo, né, o Muro das Lamentações é um pedacinho que ainda está lá do muro original que existia da época de Jesus. Mas é só um pedacinho, assim, menor do que essa parede aqui de trás. E aí os judeus vão lá lamentar. Por que eles choram lá? Por que é o Muro das Lamentações? Não tinha esse nome antes, era só o Muro do Templo. Mas como é o único pedaço que tem lá original, por que eles choram? Eles lamentam, porque eles querem que o templo seja reconstruído. Para quê? Para que eles possam voltar a sacrificar lá dentro. Para que haja expiação dos pecados. E aí, resumindo, você chega lá no Muro das Lamentações, quando você chega lá está o pedaço original do muro, mas aí tem uma salinha para o lado, que é onde os judeus guardam os livros e tudo. Quando você vai nessa sala, tem um vidro no chão e um buraco. E aí lá nesse buraco você enxerga lá embaixo a rua original da época de Jesus. Está a 40 metros de profundidade. Ou seja, tem 40 metros de entulho para fazer essa terraplanagem. Deu para você entender? Então, quando você vai lá em Jerusalém hoje, você está andando sobre os escombros do que existia na cidade. Mas, resumindo, por que eu estou te falando isso? Porque é um sinal. Para nós que vamos lá, é muito emocionante, irmãos, muito, muito intenso tudo. Por quê? Porque é um sinal visível. Uau, a nação voltou a existir. A profecia se cumpriu já. Israel floresceu. E aí tem outras profecias, como, por exemplo, o deserto florescerá. E aí quando você ouve um negócio desse, você fala, deserto vai florescer? Vai nascer flor no deserto? Você já foi em deserto, irmãos? Às vezes você passou no Agreste, algum lugar de seca, você acha que isso é deserto. Presta atenção, não confunda. Uma coisa é um lugar que chove pouco e a vegetação é bem seca e tal, com deserto. Deserto é deserto. Não tem chuva, não tem plantação, não tem colheita, não tem nada. Deserto não presta para nada, nesse aspecto de plantio e de colheita. E aí presta atenção, quando você vai lá no Mar Morto, aconteceu um fenômeno lá. Qual que é o fenômeno? Que ninguém conseguiu explicar assim, porque só lá no planeta inteiro isso aconteceu. Que são os bolanhos. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Pai amado, vocês estão estudando pouco. Tem que pesquisar um pouquinho mais, descobrir essas curiosidades. O que são os bolanhos? É o seguinte, tem água doce que passa bem lá embaixo, por baixo do Mar Morto. Mas assim, é igual aqui, se furar aqui, baixa a água. Vai depender de quantos metros vai ter que furar, né? Igual furar um poço artesiano. Tem lugar que você fura, um pouquinho já acha água. Tem lugar que tem que furar muito. Então, muito lá embaixo, debaixo do Mar Morto, tem água doce. Mas o que aconteceu? Uma erosão natural nas margens do Mar Morto e essa água começou a brotar. Então você tem um Mar Morto, que você sabe por que ele tem esse nome? Porque nada lá sobrevive, nada. São 35% de sal na água. Para você ter uma noção de proporção no mar, você vai no mar, você gosta de tomar água do mar, irmãos? Para quem conhece o mar, você pega um copinho d'água e dá uma golada? Não, porque é horrível, não é? Sabe quantos por cento de sal tem na água do mar? 2%. Lá no Mar Morto tem 35%. Só para você ver a proporção. Literalmente o chão, lá quando você vai andar na água, é pedra de sal. Então você não pisa na areia assim, cascalho, não, você pisa no sal. Parece um monte de sal grosso, assim, o cascalho é sal.
E aí, resumindo, se tiver com alguma feridinha, pereba, qualquer coisa, vai queimar, literalmente vai cauterizar na hora lá, por causa da quantidade de sal. Mesma coisa de jogar álcool, sal numa ferida. Então, resumindo, nada sobrevive lá, nenhuma bactéria, nada. Não tem nada vivo nas águas do Mar Morto. E aí, presta atenção, porque debaixo dele, mas muito profundo, tem água doce, que de repente, em volta do Mar Morto, houve uma erosão, a água doce subiu, e aí começou a acontecer o que em volta? Florescer. Mas quando você fala assim, está florescendo, deve ter dado um raminho de flor assim, né? Uma mudinha que nasceu. Não, você não está entendendo. Fazendas, plantações, várias frutas, um monte de coisa, então está sendo cultivado no deserto. O que é isso, irmãos? Palavra profética se cumprindo, que na história da humanidade não cumpriu, mas nos últimos anos nossos olhos conseguem ver. Irmão, se um negócio desse não mexe com você, comigo mexe. Por que com alguns não mexe? Porque não está nem aí para isso. Fala, esse negócio não vai acontecer não. Jesus falou que estava voltando já tem quase 2000 anos, até agora nada. Né? Aí foi engraçado também com uma pessoa falando para minha sogra que não acredita em Deus e tal. E ela fala, não, a Bíblia é cheia de erro. E aí ela pega um monte de ditado e fala como se fosse Bíblia, sabe? Porque não entende nada, né? Porque é aquela coisa assim, né? Como a Bíblia diz, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas isso não é Bíblia, não está lá na Bíblia. É aquela outra coisa, né? Faz a tua parte, eu te ajudarei. Também não é Bíblia. De 1000 passarás, mas a 2000 não chegarás. É o bug do milênio, né? Mas resumindo. E aí, por fim, presta atenção. Se o seu coração está indiferente à volta de Jesus, o que você acha que vai acontecer com você quando Jesus voltar? Você vai ser surpreendido, vai te pegar de surpresa. Mas se você todo santo dia você ora e clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, naquele dia, a surpresa não vai ser uma surpresa negativa como as virgens nécias, que foram pegas de surpresa de forma negativa. Mas não, vai ser uma surpresa positiva, vai ser alguém que fala, até que enfim, era por isso que eu orava todos os dias. Amém, irmãos? Então eu quero aqui pontuar para você 6 sinais proféticos que não vão acontecer, já estão acontecendo. Para que, pastor, que você vai falar isso? Para botar você apurado, para gerar uma santa expectativa no seu coração pela volta de Jesus, para embaralhar sua ordem de prioridades. Porque olha, irmãos, vou falar um negócio para você. Sabe que uma das coisas que faz parte da rotina de um pastor é orar por enfermos. Infelizmente, pessoas recebem diagnósticos, problemas de saúde, e em algum momento dessa trajetória, né, aqueles que já são crentes, que já creem, já começa pedindo oração logo, mas tem uns que vai demorar, mas em algum momento ele vai quebrantar e vai pedir oração. Tem outros que não quebranta, não pede, mas aí na hora que ele perde a consciência, está lá em coma, aí algum parente vai lá e fala, pastor, você pode ir lá orar, tem um parente meu que está em coma, ele mesmo não queria oração, mas ele está lá. Mas você sabe o que acontece quando você vai no hospital orar com um paciente, e às vezes em estado terminal, ou já com uma doença grave, que não sabe se vai conseguir curar? Sabe qual que é uma evidência que se encontra em todos? Houve, em todos eles, uma mudança radical nas suas prioridades. Porque em face da morte, você passa a dar valor naquilo que realmente tem valor. E o que acontece, infelizmente, com um monte de gente que não está preocupado de morrer? Eles mudam a ordem de prioridades. E aí eles passam a viver em função de coisas que não valem nada. Já falei isso também. Outra vez que eu fui em Israel, foi quando eu fui em Israel? Acho que foi. Fui em Israel, na hora que eu estava voltando no voo, eu sentei do lado de um casal que foi ter... que é aquele povo bom para conversar, que me dá uma angústia, porque você chega no avião, 13 horas de voo. Eu já me programo, eu me organizo. Vou tomar um remedinho, Zolpidem, põe debaixo da boca, pá, dá game over. 5 horinhas você é capotado.
Então eu me organizo assim, eu tenho todo já uma programação mental para não ficar acordado às 13 horas dentro do avião. E eu sou pequenininho, imagina eu. É tudo desconfortável. E aí, resumindo, eu sentei lá, já estava me organizando para dormir. Aí o casal começa a puxar a conversa. Oh, Deus. Tudo bom? Bom. Sabe quando você responde por monossílaba? Sim, não, aham. E só com barulho aí o tempo ficou pior, né? Você não está interessado, você quer dormir. Mas resumindo, casal, e aí, onde você estava? Falei, nem me conhece, quer saber da minha vida já, onde que eu estava. Eu estava em Israel. Ah, legal, um dia desse, qualquer hora nós vamos lá também. Lá a gente ainda não foi. Bom. Então falou. E a gente, eu não perguntei onde que ele estava. Não, a gente fez um tour 30 dias. A gente viajou vários países. Falei, miserável, está esnobando aqui. Por que uma pessoa conta isso? É para contar vantagem. Eu falei, que legal, onde vocês foram? Fomos em tal lugar, mas lá a gente já foi 3 vezes. Foi em tal lugar, lá também a gente já tinha ido. Eu voltei lá só por causa de um restaurante. Só que você sabe, não contava com vida. Porque tem gente que na hora que vai contar, conta com a boca boa. Chega salivando assim, que você fica com vontade de ir lá também. Nada que eles falaram, eu fiquei com vontade de ir lá. Sabe por quê? Porque tinha morte na coisa. Não tinha alegria, não tinha vida. Não tinha expressão de vida. Por quê? Porque mesmo numa vida dessa, 30 dias viajando, vários países, você percebe a pessoa não está empolgada com a vida. E tem gente que vira para você e fala, rapaz, inaugurou um pit dog novo lá no meu bairro. E ele vai contar para você, você vai parar a sua agenda, você vai mobilizar tudo, mas você tem que ir lá conhecer o bendito pit dog. Por quê? Porque na hora que ele falou, o olho brilhou, não é? Essa pessoa está empolgada com a vida. Então, por exemplo, eu dei uma notícia semana passada, eu fiquei olhando a reação dos irmãos. Muita gente, o olho não brilhou. Porque eu falei, eu vou sortear uma viagem para Israel ano que vem. Tem gente que fala, e daí? Porque não quer ganhar. Quantos querem ganhar uma viagem para Israel? Aleluia! Então é por sua causa que eu vou lançar. Vai que você ganha, aleluia. E detalhe, não vai ser o pacote da agência não, porque o pacote da agência, você paga lá, para quem não sabe, eu que estou cuidando agora. Então você paga lá, está incluso café da manhã e jantar, que é no hotel. Mas o almoço no meio do dia, água, picolé, essas coisas, você que tem que levar uns dólares para gastar. Mas esse que eu vou sortear, até esses dólares para gastar no almoço, eu vou dar. Eu sou assim, eu faço é completo. Não faço tem pela metade, não. Sabe quando que eu descobri isso, que eu tinha que fazer as coisas completas? Porque uma vez eu sorteei 2 diárias em Caldas Novas para 2 vendedores meus, lá para um casal que trabalhava comigo, e eles ganharam. E eu ficava, e aí, foi? Não, ainda não. E aí, foi bom lá? Não, não fomos ainda. Aí depois eu descobri que eles não tinham dinheiro da gasolina para ir para lá. E para comer lá e tal. Eu falei, não, eu tenho que fazer o pacote completo agora. Então, quando eu dou uma viagem para Caldas Novas, eu dou a viagem, eu dou o dinheiro da gasolina, eu dou dinheiro para comer lá. Quantos gostam de Caldas Novas aqui? Mas volta para cá. Por que eu estou te falando isso? Porque algumas pessoas, literalmente, não tem, o olho não brilha pela vida. E da mesma forma, quando a gente fala, Jesus está voltando, o olho não brilha. Não está esperando o noivo, não está preocupado com isso, não está interessado na volta de Jesus. Agora presta atenção, porque quando você está apaixonado por alguém e sabe que ele está para chegar, seu coração começa a palpitar. Quando você está apaixonado por alguém, você sabe que ele está a caminho para te encontrar, você chega e fica ofegante. Agora quando é alguém irrelevante para você, te dá preguiça. Fulano está indo aí. Sério? Nossa, meu Deus do céu. Tem gente que é assim, em relação a Jesus. Então presta atenção, porque eu vou pregar para você hoje. O intuito dessa pregação é que o seu coração fique palpitando de alegria por saber que aquele que vem já está vindo, já está a caminho, a qualquer momento ele chega. Amém, irmãos? Qual que é o primeiro sinal? Eu vou usar aqui
algumas coisas lá de Mateus 24. Depois eu vou falar de Apocalipse também. Mas já abre para mim Mateus 24. Primeiro sinal que eu quero te dar de que Jesus está para voltar, e já são profecias da volta que estão se cumprindo. O primeiro sinal são os surgimentos de falsos profetas, falsos mestres. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5 diz o seguinte, presta atenção. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então presta atenção, porque é impressionante o quanto tem gente que cai facilmente na conversa de qualquer um hoje. E falsas doutrinas, falsos ensinos, né? Todo vento de doutrina já leva uma galera. Então a gente vê um trabalho orquestrado, irmãos. Não é despretensioso assim, na sorte. Não, a coisa tem método, né? Para quê? Para abalar sua fé, para gerar crenças equivocadas. Então um dos maiores enganos que nós temos na nossa geração hoje é chamado de universalismo. Pastor, não sei o que é. Glória a Deus, fica quieto, então não pesquise. Não vai mudar nada na sua vida. Mas no que consiste isso e esse engano? E muita gente tem caído nisso. Porque alguns pastores, e eu estou falando de gente famosa, com milhões de seguidores na internet, canal no YouTube poderoso, que muita gente assiste, e você vai ver os comentários, todo mundo concordando, o cidadão ele ensina o quê? Que não precisa aceitar Jesus, já está todo mundo salvo. Porque o amor de Deus ele é tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito. Você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Então pronto, fica tranquilo, está todo mundo salvo. E aí o que você acha que vai acontecer? Muitos vão se perder por causa de um ensino desse. Porque, presta atenção, não existe salvação sem que você reconheça que precisa de um Salvador. Como que você vai ser salvo se primeiro você não reconhece que precisa de salvação? E a quem que você vai clamar por essa salvação se você não reconhecer que Jesus é esse Salvador? Então presta atenção, nada salva, ninguém mais salva, é só através de Jesus. Se você não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, qualquer outra coisa que você tenha feito na sua vida não valeu de nada. Não, pastor, você está falando isso, mas eu anoto aqui, eu já doei 8 milhões de cesta básica, eu já ajudei 14 bilhões de velhinha a atravessar a rua, eu adotei 535 mil crianças, eu acabei com a fome em 30 países, não importa as boas obras que você tiver feito, sem aceitar Jesus você vai para o inferno. Vocês entenderam isso? Mas existem falsos mestres que se levantam e que arrastam muita gente. E eu estou falando da nossa geração, é porque é contado como nossa geração. Do dia que você nasceu até o dia que você morrer, é a sua geração. Então presta atenção, na sua geração, você que está aqui me assistindo. Né? Tem uma galerinha que é mais nova que ainda não viu muita coisa não. Mas quando eu falo nossa geração, é porque tem alguns aqui que viram muita coisa já acontecer. Aleluia. Igual o Afonso, por exemplo, estava usando, era o Afonso de exemplo. Então presta atenção. No meio disso, você vai ver falsos mestres que se levantaram, que conseguiram convencer o povo a suicidar junto com ele. Vocês lembram disso? Seitas que se levantaram, que o povo foi morar em fazenda, virou uma comunidade, e um belo dia eles resolveram que tinha que tomar veneno e todo mundo morrer. Aí você tem outros mestres que ele vira o marido de todas as mulheres da comunidade. Ele faz sexo com todas as mulheres. Que barulho que é esse aí, Jesus poderoso. Olha aqui para mim. Engano do diabo, que é propagado, mas o povo dá crédito. O que é isso? É um sinal do fim dos tempos, irmãos. Por quê? Porque não foi assim desde o início. Não era assim não, o povo averiguava, peraí, de onde que está vindo esse ensino aí? Deixa eu ver se está na Bíblia, né? Isso daqui não é de Deus não. O povo no mínimo tinha preocupação de orar para perguntar para Deus. Mas hoje a terceirização da fé virou uma praga dessa geração. Por quê? Eu não estou aqui para fazer pesquisa, não estou investigando sua vida, e não estou aqui querendo te acusar. Mas se a única pessoa que fala da Bíblia para você é outra pessoa,
O único contato que você tem com a Bíblia é através do que outra pessoa fala dela para você, você está com problema, irmãos. Você está com problema. Você tem que reaver suas prioridades. Por quê? Porque eu posso chegar aqui e falar bobagem para você. E se você não tem contato com a palavra de Deus e não está constantemente meditando nela, você não vai conseguir saber se o que eu estou te falando está nela ou não. Por quê? Porque está no sistema projetado, eu posso te enganar facilmente. Eu preparo um PowerPoint com fundo preto, com a mesma fonte, posiciono, você fica crendo que é o mesmo sisteminha, que está pegando da Bíblia mesmo. Mas não é não, PowerPoint, eu editei. E aí, eu estou falando para você que a Bíblia é algo que de repente não é. Como que você vai descobrir que não é? Tem duas formas. Primeiro, conhecendo as Escrituras. E a segunda, orando. Senhor, isso daí vem do Senhor mesmo ou não? Você tem que orar. Quando eu falo para você orar no começo da palavra, pedindo para Deus falar com você, presta atenção, não é só para falar amém para tudo que eu falo, não. Mas é para na hora que você ouvir alguma coisa, se eu falar de mim mesmo que não é da parte de Deus, na hora o Espírito Santo vai fazer bé dentro de você. Vai falar, rejeita isso daí, não fui eu que falei não. Isso é dele. Chuta que é laço. E acredite, irmãos, o Espírito te fala. O Espírito te fala. Mas para ele te falar, você tem que no mínimo pedir para ele te falar. Eu já ouvi pregações, irmãos, que estavam uma bênção, até a hora que deixou de ser uma bênção. E de repente o indivíduo fala algo misturado, no meio da pregação, um trenzinho podre lá no meio. E aí o que acontece? Se eu não descarto aquilo, o que vai acontecer? Vai produzir uma crença equivocada, errada. E uma crença errada vai produzir uma atitude errada, uma fé errada. Olha aqui para mim, irmãos. Você tem que ter contato com a palavra de Deus. Você tem que gastar tempo orando, meditando nela. Você tem que gastar tempo lendo. Você tem que gastar tempo estudando. Mais uma vez, falo com muito amor e carinho. Não estou aqui para oprimir ninguém, para acusar ninguém. Não estou aqui para colocar regra para você cumprir. Mas você deveria ter um objetivo de vida. Conhecer as Escrituras. Deveria ser um objetivo seu. Eu quero morrer quando eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para morrer não. Pode ser meia hora. Aí alguns, Deus me defenderá. E meia hora, tá doido. Não deu nem tempo nem do culto acabar, pastor. Vai que alguém morre antes do culto acabar. Vai acabar com o culto. Depende. Se ressuscitar, pode avivar o culto. No culto de Paulo teve um que morreu. Morreu porque ficou com sono, dormiu na janela, caiu para trás, morreu. Mas depois que ele ressuscitou, eu acho que o povo ficou alerta, que foi uma maravilha. E se não ressuscitar? Bênção, ué, morreu, está com Deus. Imagina que bênção, fechar o olho aqui, na hora que abrir, está de frente para Jesus. Top aí. Não, mas nós vamos assustar se alguém cair morto aqui. Eu sei, eu já enterrei um monte, eu não assusto mais com essas coisas não. Então olha aqui para mim. Então você não sabe quando você vai morrer. Quando? Quando que é, irmão? Vocês imaginam aí? Quer dar um palpite? Quer brincar disso, não? Goiano não fala de morte assim quase nunca. Né? Eu estava vendo um dado, é um fato isso. Pastor Luiz que fala, porque eu sou de São Paulo, para mim, eu nunca entendi ele falar disso. Porque ele fala, goiano não fala de morte, para goiano você falar de morte, parece que você está atraindo morte, e que você vai morrer só porque você falou do assunto. E eu nunca entendi isso, até ler uma matéria uns 2 anos atrás, que os filmes de terror, o pior lugar no Brasil, no cinema, é Goiás. O povo não assiste filme de terror aqui, quase nada. Os de ação, essas coisas, é uma maravilha. Falando nisso, e aí, eu dei a dica semana passada, já foram ver Top Gun? Top. O filme é top. Mas volta para cá. Mas os de terror, o massacre da Serra Elétrica. Deus me livre, pastor. Eu não estou nem falando que é crente espiritual e não quer saber de demônio, não. É porque tem medo de mexer com morte mesmo. Mas resumindo, como você não sabe quanto tempo você vai demorar para morrer, sabe qual que é o risco que corre? De demorar muito. Então, quer notícia? Dá tempo de você conhecer muito a Bíblia ainda. Dá tempo de você ler ela várias vezes. Mas sabe como que você vai fazer para isso acontecer? Começando. Se não começar, aí não vai acontecer nunca. Porque a Matrix não vai acontecer, você sabe, né? Aquele negócio de você fazer o download assim, fechar o olho assim, entendeu tudo, não vai rolar. Você tem que parar para ler. E também não é ler por ler. Porque ler por ler, a letra só acontece o que com ela? Mata. Então é ler tendo revelação.
Por isso que eu, particularmente, até no começo meu como pastor, os primeiros 2, 3 anos, eu coloquei alvo de leitura da Bíblia para os irmãos da rede. No final, resolveu muita coisa não, porque um monte de gente começou o ano falando, é nós, estamos juntos, conta comigo, vou me esbagaçar, tadinho, terminou nem em janeiro dentro do prazo. Mas resumindo, o que eu entendi? Que não era o melhor, por quê? Porque alguns estavam lendo só para cumprir o objetivo. É 4 capítulos por dia, pastor? 4 por dia, né? Se eu ler 4 por dia, no final do ano eu vou ter lido a Bíblia toda, então pode deixar comigo, eu vou ler os 4. Aí você perguntava, e aí irmão, não, o de ontem foi poderoso, né? Ele, foi? Uai, mas você leu? Li. Mas você não achou poderoso? Não, eu li, ué. É para achar poderoso ainda? Não, isso está complicando demais. Ué. Por quê? Porque a preocupação dele é só cumprir tabela, deu para entender? Ele está preocupado só de ler a Bíblia, não de ter uma experiência com ela. Eu já tentei várias vezes, em algumas partes da Bíblia, assim, emendar para tentar terminar o capítulo, não dava conta. Porque às vezes você vai, chega no versículo tal, você não dá conta nem de terminar o capítulo. Você fica nele ali, meditando, ruminando, e vai orar, e Deus fala com você. Então presta atenção, primeira coisa que você tem que fazer, para não ser enganado por falsos mestres, é conhecer a palavra de Deus. E por que muitos estão sendo enganados? Porque terceirizaram a fé. É muito cômodo hoje, entrar no YouTube, dar o play lá, colocar pregação sobre qualquer assunto. Vai aparecer um monte lá, você dá o play numa playlist lá, você pode largar que vai ficar o dia inteiro alguém pregando. Muito cômodo. E você, qual que é a pregação que você tem para compartilhar? Se eu fizer o desafio aqui, falar, irmão, vem cá, você fala aqui para mim o que Deus falou com você essa semana, você lê na Bíblia. E aí, você tem que ter alguma coisa para falar, você concorda comigo? Mas como que você vai ter alguma coisa para falar? Se você estiver parado para ler a Bíblia, mas com esse desejo de ouvir a voz de Deus, de alimentar, de fortalecer e de aprender algo ao ponto de poder pregar sobre aquilo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então é o seguinte, qual que é o combinado que nós vamos fazer daqui para frente? Todo culto, a partir de hoje, eu vou escolher um. Vai subir aqui, eu vou dar 10 minutos para pregar. Vocês que falaram amém, Deus tirou uma selfie sua agora. Se lascou. Vai ser você mesmo. E outros já tá, beleza, não vou vir. Assista em casa pelo YouTube. Aleluia. Então presta atenção, olha aqui para mim. Estou falando sério com você. Não caia em falsos ensinos. Porque isso vai produzir uma fé equivocada que pode destruir aquilo que era para você viver em Deus. Destruir o ministério que era para você ter, os frutos que era para você gerar, a vida que era para você viver e a recompensa que era para você receber. E um dos ensinos equivocados, que a maioria dos crentes caíram nele, que é um ensino equivocado. Eu não estou falando que quem ensina isso especificamente é um falso mestre, não é. Porque muitos fazem isso com sinceridade, porque é isso que pregaram para eles creram, eles não são maldosos a fazerem isso, é a fé que eles tiveram. Mas produz uma atitude equivocada nos irmãos que ouvem. É o ensino a respeito de salvação, por exemplo. Por quê? Porque olha aqui para mim, irmãos, o maior desperdício que existe na vida de uma pessoa é o tempo que ela gasta procurando algo que já está com ela. Vocês concordam comigo? Eu sempre dou minha esposa como exemplo, eu não vou dar. Porque ela está aqui. Está com sede não, amor? Tá não? Posso falar? Porque vocês acham que eu tenho esse tamanho todo, não tem medo da minha mulher. Tem medo. Com muito amor e carinho. Mas, ocasionalmente, minha esposa faz uma pergunta que, ao olhar para ela, eu dá um calafrio, assim. Não tem ruim, assim, tipo, tadinho de mim, tô lascado. Por quê? Porque ela vira e pergunta, alguém aí viu meu óculos? Aí quando a gente ouve isso e olha para ela, onde que está o óculos? No rosto dela. Por quê? Mas é normal, eu entendo, porque eu já fiz isso também. Eu já procurei chave que estava na minha mão,
celular que eu estava mexendo com ele. Gente, cadê meu celular? Perdi, estava aqui. Vocês já viram isso? Lá em Israel mesmo me deu um desespero danado, porque eu cheguei no aeroporto e minha mulher sabe, eu todo preocupado com logística, assim, de ir rápido, de fazer o check-in primeiro e tal, para poder entrar logo para a sala de embarque e não ficar horas na fila de check-in, essas coisas. Então eu já vou me organizando com passagem, passaporte, tudo. Aí eu cheguei no balcão, comecei, meu Deus do céu, perdi os passaportes. Onde que eles estavam? Na minha mão. Eu estava com eles procurando os passaportes, chega dando batedeira, já imaginando assim, eu vou ter que ir na embaixada, vou ficar aqui uns 3 dias agora, até emitir segunda via, eu me lasquei. Então, resumindo, todo o tempo que você gasta procurando algo que já está com você, o que que é? Desperdício total, totalmente improdutivo. E o que que você acha que acontece com um crente que acredita que pode perder salvação? Eles estão desperdiçando a vida procurando algo que eles já têm. Eles já estão salvos. Se morrer hoje, virar presunto, está tudo de boa. Vai fechar o zoinho aqui e na hora que abrir está de frente para Jesus. Mas na cabeça dele não. Depende. Depende a hora da morte. Se deu tempo de arrepender do último pecado. Porque se pecou e antes de arrepender morreu, já era. Foi para o beleléu. Fechou o olho, na hora que abriu, está de frente para o capiroto. E o diabo falou, se lascou, morreu na hora errada. E se morrer fazendo coisa errada, então? Tem gente que morre fazendo coisa errada. Eu lembro de um pastor que veio pregar uma vez na nossa igreja, lá no Bueno, num evento de casais, e ele falou, um irmão da igreja dele. O irmão foi trair a esposa. Resolveu, aquela coisa toda, foi para o motel. No meio do rally rola, teve um ataque cardíaco, morreu. E aí, como que resolve um negócio desse? O cara morreu no meio do adultério. Você acha que um cara desse vai para o céu, irmãos? Olha que vocês não dão conta de responder, tá vendo? Vocês não dão, ainda não entenderam. Se for crente, vai para o céu ou não vai? Porque o que determina que vai para o céu é o fato dele ser fiel ou adúltero, irmãos? Não, é o fato dele ter crido em Cristo, confessado Jesus. Aí você fala, desse jeito vale a pena ser crente. Não, hein? Se o cara está traindo a esposa, morrer, vai para o céu, então qualquer um vai. Não, calma, não é assim também. Por quê? Porque a Bíblia também diz, terrível coisa cair na mão do Deus Altíssimo. Porque naquele dia, onde um vai ser recompensado pelas obras que houver praticado, tem uns que a Bíblia diz que serão disciplinados. E essa disciplina é quando a Bíblia diz, terrível coisa cair na mão do Deus Altíssimo. É tipo aquela coisa... Quando seu pai ou sua mãe, quando você era menor, se aprontava no meio da rua, e ele, para não passar vergonha na frente dos outros, ele te ameaçava de morte sem ninguém perceber. Sabe como que é? Sorrindo, com os dentes travados assim, chegava perto de você e falava o quê? Quando chegar em casa, eu vou pegar você está perdido na minha mão. E aí você estava debaixo de uma ameaça de morte, você tinha que rir, rir. Você tinha que rir na frente dos outros. Você estava com vontade de falecer, pedindo para Deus te levar naquela hora para você não cair na mão. Mas resumindo, vai haver uma disciplina. Então não acho que é justo ou injusto, mas salvação está resolvida. Se você creu, está... Vocês entenderam isso mesmo, irmãos? Mas quantas pessoas você não conhece que acredita que perde salvação? A resposta foi boa. A resposta foi inspirativa, assim. Essa resposta eu nunca tinha tido num culto, assim. Tipo assim, deu até um desânimo. É gente demais, não é gente demais? Por quê? Porque eles estão acreditando na coisa errada. Fruto de uma pregação errada. Porque não pararam para ler a Bíblia e meditar nela. Segundo sinal da volta do Senhor é o princípio das dores. Mateus 24, versículos 6 ao 8. E olha o que a Bíblia diz. Aqui é Jesus falando, irmãos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça. Presta atenção, mistério assim, é ponto passivo, está resolvido, não vai mudar, é isso. É mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu vou te dar um dado numérico que você talvez não pesquisa, não sabe. Mas, mais uma vez, nessa geração, por que eu falo nessa geração? Porque tem gente ainda viva que passou por isso. Nunca houve, na história da humanidade, tanta morte através de guerra. Nunca morreu tanta gente através de guerra como nesse último século. Morreu milhões, milhões e milhões e milhões e milhões através de guerras. Nações se voltaram contra nações. A gente agora está vendo, Rússia e Ucrânia. Né? O problema lá na Palestina com Israel não acaba. Você vai lá em Israel, tem cidade que não dá para você visitar, porque ainda é território palestino, dentro de Israel, que não foi tomado, porque Israel é um país democrático, que respeita a propriedade privada, ele não chega tomando o que é dos outros. Então tem lugares lá que é de Palestina, eles respeitam, eles deixam. Mas, resumindo, como que está o ambiente? Guerra. Você anda na rua, tensão. Você chega no aeroporto de Tel Aviv, tensão. Por quê? Porque tem milhares de ameaças o tempo todo, de bomba, de atentado, disso, daquilo. Agora não está acontecendo tanto não, por várias razões até diplomáticas. Mas quando eu fui lá em 2016, a primeira vez, estava uma tensão muito grande. Dois atentados aconteceram na semana que a gente chegou lá, para você ter noção. Um deles, a gente chegou em Jerusalém, e chegamos cedo, fomos para o hotel 5 e pouco da tarde, e aí a gente combinou, né? A galerinha toda, a gente estava lá em quase 100 pessoas, a gente, vamos lá em Tel Aviv, lá tem um mercado famoso, tem um monte de coisa boa lá, vamos lá, é 50 quilômetros, combinamos com o motorista do ônibus, ia ficar $10 para cada, juntamos lá 50 pessoas do grupo que animou de ir em Tel Aviv. Então vamos subir no quarto, a gente toma um banho, arruma, desce aqui, 7 horas todo mundo, a gente vai. Resumindo, fomos para o quarto, deu só aquela deitadinha, sabe? Só vou esticar aqui um pouquinho. Aí começou no grupo do WhatsApp. Não vou mexer com isso não, deixa para lá. Resumindo, só 14, no final os vencedores, assim. 36 desistiu. Aí ficou caro. Aí não, já ia ficar 30 e tantos dólares para cada, é caro. Né? Ia ficar aí R$130 na época pelo dólar. Não, fora, não vou mexer com isso não. Aí nós cancelamos. Aí esses 14 que estavam animados, desceu para o hall do hotel para ir, acabou não indo, a gente, vamos comer aqui então. Aí a gente ficou lá no hall do hotel, comendo, batendo papo e tal, passou 1 hora que a gente estava lá, saiu o plantão na televisão do hotel, assim, igual aqui tem um plantão, lá também tem, no mundo todo é do mesmo jeito, quando acontece uma notícia extraordinária. O que aconteceu? Um cara entrou lá no mercado de Tel Aviv, naquele momento, onde era para a gente estar lá, com 2 metralhadoras e saiu atirando. Matou 12, feriu 20 e poucos e morreu com não sei quantos tiros. Porque daí os soldados, a segurança, mataram ele. Mas imagina se a gente estivesse lá. Pastor, pode ser que você não estava lá para tomar uns tiros lá perto, lá. Mas só a correria do negócio desse. Imagina o desespero. E os tonhão do Goiás. Que o melhor que eu posso falar em inglês faz com que quem sabe falar inglês saia de perto de mim incomodado, sabe? O meu inglês incomoda quem sabe falar inglês. Você vê o tanto que eu sou bom. Eu estava lá com o pastor Luiz do lado lá, eu perguntei para o pastor, o senhor quer uma água, pastor? Vou pedir uma para mim. Ele falou, eu já tinha pedido, one water. Aí ele falou, não, eu quero. Aí eu, more one. Aí ele, não. More one, não, more one. One more. Falei, não, é a mesma coisa. Não. Não, é a mesma coisa. Resumindo, imagina os brasileiros lá, sem falar inglês, no meio da multidão, no atentado. Irmãos, foi um livramento de Deus poderoso. E naquela mesma semana também um palestino, que ele tinha liberação do governo de Israel para entrar em Israel para trabalhar, porque eles têm um tipo de visto, são 10 mil palestinos que têm um visto de trabalho em Israel. Eles podem entrar na cidade. O cara entrou com um visto de trabalho. Só que ele é muçulmano que segue a Sharia. A lei Sharia é o mais alto nível do envolvimento, que é aquela coisa assim, eles condenam até os outros muçulmanos que não seguem a lei Sharia, ou seja, é tudo
tudo mundano para eles, se não faz tudo que está lá. E uma das coisas que a lei Sharia fala é que se você mata impuros, incrédulos, que não seguem o Islã, você vai, quando você chegar lá, diante de Alá, você vai ter virgens te esperando. Um harém com 70 virgens. Quanto mais pessoas você matar, mais virgens vai estar lá te esperando. E aí, para eles é um motivo de glória. A família que tem alguém que se explodiu, ela fala disso com orgulho. Cadê o fulano? Não vi no almoço aqui domingo. Pois é, ele se explodiu. Nossa, sério? Uau! Eles têm orgulho disso. E aí, resumindo, o cara pegou, ele entrou para trabalhar, ele já trabalhava lá há anos. Mas num belo dia, com certeza possesso de espírito imundo, ele indo para o trabalho, numa das ruas lá de Tel Aviv, ele tirou o carro e passou por cima do ponto de ônibus, saiu atropelando todo mundo que estava no ponto. Aí você fala, foi um acidente, pastor. Não, calma, ele desceu do carro e pegou uma faca que estava com ele e foi espetando quem estava caído no chão. Porque os que foram atropelados, se não tivesse morrido no atropelamento, ele matou com a faca. E aí os soldados chegaram e mataram ele. E aí teve lá não sei quantas virgens na contagem dele lá diante dela. Percebe? E o que é essa tensão de guerra o tempo todo? Guerras e rumores de guerra. É o princípio das dores. Irmãos, se isso não deixa você ressabiado, como diz o outro, o que vai te deixar? O pastor Luiz estava falando, por exemplo, essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Não precisa nem a Rússia falar assim, quer saber? Eu vou começar a terceira guerra mundial. Não, por um engano, um míssil que for na direção errada, em vez de cair na Ucrânia, cair na Polônia, que faz parte da OTAN, acabou. Todos os países da OTAN, da União do Tratado do Atlântico Norte, vão se unir contra a Rússia. Isso já é a terceira guerra mundial. Um míssil que cair errado, eles não precisam nem ser de propósito. Isso já infringe todos os tratados de paz. Resumindo, qualquer coisinha, a gente já pode estar tendo uma guerra. E como que é a ameaça desses caras hoje? Eu vou te bater? Vou te pegar na saída, miserável. Vou te quebrar a cara. É assim? Não, vou jogar uma bomba nuclear na sua cabeça. Vou matar milhões. É desse nível a discussão desses caras. Resumindo, guerras e rumores de guerra. Nunca foi tão intenso. Mas não só isso, porque a Bíblia fala de guerra, de fome, pestes, terremotos. E aí pestes, precisa falar, gente? O que a gente está saindo ainda? Por que eu não posso nem falar que saiu? Porque no avião, de lá para cá, você ainda tem que ficar de máscara. Só para lembrar que ainda tem um trem do capeta aí. Porque às vezes você esquece que aconteceu. E acredite, vai ter geração, a próxima geração que vai chegar, que não passou pelo Covid, o que eles vão... nem foi tudo isso. Você acha? Fechou o comércio, todo mundo ficou trancado. Até parece. Mas você que viveu, você sabe o que eu estou falando. São pestes que nunca aconteceram na história da humanidade, irmãos. Nunca houve. Quando você fala assim, a peste bubônica, a febre amarela, você ouve esses negócios, a peste negra, foram regiões da Europa, de alguns países. Nunca houve uma pandemia global. Nunca houve. Você está falando de algo inédito na história da humanidade. O que é isso, irmãos? Sinais das profecias que falam dos últimos dias. Nos últimos dias essas pestes acontecerão. E fome. Agora mesmo, semana passada ou retrasada, um monte de países se uniram para ir lá falar na Rússia para pedir o Putin para liberar o comércio com a Ucrânia. Por quê? Porque esses países dependem do que a Ucrânia produz de alimento. E aí eles já estavam tendo falta de abastecimento, já ia ter risco de fome por causa de um país, que nem é tão grande assim. Imagine, irmão. Aí também saiu uma matéria semana passada que grandes órgãos mundiais reconheceram que o Brasil livrou o mundo de uma crise global de fome. E aí muita gente não sabe disso. Um dos irmãos que reúne comigo na reunião da Global Kingdom, eles são dos maiores plantadores de soja do planeta. Um grupo lá do Mato Grosso, são os maiores de soja do mundo. Bilhões e bilhões eles produzem. E aí um deles foi junto com o Bolsonaro naquela missão, quando a guerra estava começando, foi lá para negociar os fertilizantes. Vocês lembram dessa história? Quantos lembram? Levanta a mão só para eu saber que você lê notícia. Bom ficar informado. O
que aconteceu? Tacaram pedra no Bolsonaro, está negociando, o cara está com guerra e está aí negociando e tal. Mas ter negociado esses fertilizantes e garantir que eles chegassem, garantiu a safra e a colheita. Sabe o que é isso? Livrou o planeta de passar uma crise global de abastecimento de comida, irmãos. Você vê o tanto que nós estamos por um beicinho de pulga. Uma negociação, um país que não entrega fertilizante para a gente, já corre o risco de faltar alimento no mundo. E aí, tem lugar hoje que passa por fome? Gente que morre de fome ainda? Tem, nunca teve tanto, é porque você não sabe. Esses dias falaram lá do Elon Musk que com tantos % da fortuna dele ele podia acabar com a fome mundial. É mentira. É loucura desse povo. Porque ele mesmo falou, então acha para mim que eu faço agora. Mas é porque é mentira. Mas resumindo, por que falaram isso? Porque saiu um dado na história da humanidade. Nunca teve tanta gente morrendo de fome. Nunca. E aí, para você ouve um negócio desse, você fala, porque às vezes você fica com vontade de comer alguma coisa, mas você não sabe o que ficar com fome ao ponto de ficar doente e depois morrer, porque não comeu. Mas tem lugares que povos inteiros estão passando por isso nesse exato momento. Aí você acha que isso está desconectado? Não está, irmãos, não está. Está tudo conectado com o quê? Com as profecias dos fins dos dias. Terceiro sinal da volta de Jesus, e esse daqui hoje, vi outra notícia, multiplicação da iniquidade. Lá em Mateus 24, versículo 12, olha o que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vou te explicar um negócio que talvez você não entende o que é iniquidade. Presta atenção, porque iniquidade não é pecado. Porque qual que é a diferença dos dois? Porque o pecado, por que ele é considerado pecado? Porque, primeiro, é uma regra que foi quebrada, um mandamento, uma regra, uma lei que foi quebrada, mas que quem quebrou tem vergonha de ter quebrado. Ou, no mínimo, fez escondido. Agora, o que é a iniquidade? É quebrar a régua, às claras, na frente de todo mundo, e ainda se orgulhar disso. E aí eu estava mostrando hoje teve a parada do orgulho gay em São Paulo. E o que aconteceu? É uma exposição do quê? Do orgulho do pecado. A Bíblia diz que os homens vão se entregar para suas paixões e concupiscências, e aí o que está acontecendo? Isso, todo mundo que é homossexual estava na parada? Não. Só estava lá os que têm orgulho de estar lá e conseguia estar lá. Mas tem um monte de gente que não está lá, não se orgulhe, para ele isso é um pecado, porque ele faz, às vezes ninguém nem sabe o que ele faz. Deu para entender? É um pecado, ele é homossexual, ele tem relações homoafetivas, mas ninguém nem sabe. Ele faz escondido. Isso então é um pecado. Mas nesse caso, a gente estava lá com sei lá quantas mil pessoas, numa avenida, desfilando, falando que tem orgulho. E não só isso, eu tirei um print e mostrei para minha esposa. Faixas, criança, também... como que é? Aqui, ó, vou pegar o print aqui. Falando o quê? Aqui, ó. Cadê o negócio, Jesus? Mandei no grupo. Orgulho e atacando o quê? As crianças. Falando aqui, ó. Achei. Crianças trans existem. Por quê? Porque hoje está desse jeito. Uma criança de 8 anos de idade pode tomar uma decisão de fazer mudança de sexo e não precisa nem consultar os pais. Ele não pode votar, ele não pode ser preso, ele não pode um monte de coisa porque é considerado como criança. Mas, se ele falar, não, eu nasci menino, mas na verdade eu sou uma menina, ele pode ir no juiz, o juiz vai dar autorização para ele fazer a mudança de sexo, ele não precisa de nada dos pais assinado, nada, os pais não têm que autorizar em nada. Os pais não precisam nem ficar sabendo, ele pode sair de casa e voltar tendo feito a cirurgia, e os pais não podem falar nada. Por quê? Porque virou lei. Tem países que, além do pai não poder falar nada, se o pai se opor, ele pode ser preso, pode perder a guarda. E aí alguns levantam bandeira disso. Outra iniquidade que virou uma bandeira, um pecado que virou iniquidade, o aborto. Também um irmão mandou para o pastor Luiz, ele mandou para nós essa semana, interessante a forma de pensar, porque é coerente. Uma mulher pode decidir matar um feto que está dentro dela.
e não é assassinato. Mas se um ladrão for roubar uma mulher grávida e matar ela, ele é condenado por duplo homicídio, porque é contado como ele tendo matado 2 pessoas. Olha o tanto que é incoerente. Se eu mato uma grávida, eu matei 2 pessoas, mas ela pode matar o menino que está dentro dela, que não é assassinato. Percebe? E ainda, o que aconteceu semana passada na igreja do pastor Joel Osteen, lá nos Estados Unidos. Um grupo de mulheres lá, que defendem o aborto, entraram dentro do culto, na hora do culto, e arrancaram a roupa. Dentro do culto, mostrando seios, mostrando tudo, falando, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Uma manifestação. E aí você não pode falar nada, senão você vai preso. Eles têm liberdade de fazer isso. Presta atenção, o que é isso, irmãos? É sinal do fim dos tempos. Né? Eu apanhei um pouco quando era pequeno. Quem aqui apanhou quando era pequeno? Mas hoje você pode perder a guarda do seu filho se você disciplinar ele. Hoje um vizinho pode... Presta atenção, irmãos, já vi casos. Eu já vi notícia, eu não conheço pessoalmente, mas já vi notícia e conheço pessoas que trataram de situações do filho mentir. O filho mentir. E eu não pude falar nada porque eles me ameaçaram de matar. Agora não tem nenhum sintoma, não tem hematoma, não tem nada, porque já melhorou, porque quando eles fizeram eu não denunciei, mas agora eu tomei coragem e vim denunciar. Não precisa de prova, não precisa de testemunha, não precisa de nada, só a palavra da criança. Os pais vão presos. Se não for preso, dependendo da denúncia da criança, no mínimo perde a guarda da criança. Percebe o tanto que a coisa está invertida? Meu filho pode ser insolente, como eu já vi menino ser insolente contra os pais, virar e falar, vou quebrar a sua cara para o pai, e o pai não pode bater nele se o menino fazer isso, senão o pai quer tratar ainda. Se isso não é sinal do fim dos dias, o que é, irmãos? Mas vamos avançar. 4º sinal, também em Mateus 24:12. O amor se esfriará de quase todos. Presta atenção, porque existe hoje uma verdadeira banalização, irmãos, da pregação nas igrejas. Banal. Simplesmente trocar o evangelho pela autoajuda. O alimento espiritual para suprir os filhos de Deus está cada vez mais escasso. Por quê? Porque não estão preocupados em falar do amor. Na verdade, para muito crente, uma pregação que fala do amor de Deus foi uma pregação ruim. Muito rasa. Eles querem coisas mais profundas. Aí você acha que é porque eles são extremamente teologizados, gostam de teologia? Não, é porque não valorizam o amor. Amor não é nada, é descartável. Aí, mais uma vez, para você que é tão carinhoso, que às vezes pega seu filho e enche de beijo, né, expressa amor, dá presente, gosta de demonstrações de amor dos seus filhos, né, e você é mais sentimental, né, assiste alguma coisa antiga, igual esses dias para trás, peguei um vídeo do meu filho no meu colo, pequenininho, falando tudo errado, aí o olho já enche de lágrimas, porque nós somos umas manteiga derretida. Né? Para você é normal falar de amor, mas acredite, irmãos, tem lugar que é exatamente o oposto a isso. Um filho que chega falando para o pai que ama, o pai, para com isso, menino, que negócio é esse? Firma aí, para, postura, nada desse negócio de ficar beijando, para com isso. E aí não é um pai, uma família, é uma cultura, e o amor vai esfriando, não existem manifestações públicas de amor. Você não pode expressar que ama. Em alguns casos, vira zombaria. Alguém que faz uma declaração de amor, o que alguns fazem com ele? Zomba dele. Aqui não. Nós ainda podemos fazer declaração de amor, irmãos? Eu te amo, minha princesa, minha rainha, amor da minha vida. Mais algum homem valente aí quer levantar e fazer uma declaração de amor para a esposa? Pode ficar em pé aí do lado dela, aí, olha para ela, faz o coraçãozinho. Manda um beijinho, mordendo o canto da boca. Solteiro fica quieto, não é para fazer declaração de amor não, você está solteiro. Senão vai virar para a irmã solteiro, coraçãozinho, não faz isso não. Sossega aí. Então presta atenção, até algum tempo atrás nós acreditávamos, irmãos, que algumas pessoas rejeitavam o evangelho da graça porque não entendiam.
né, condenava, atacava, perseguia, quem prega sobre a graça, o amor de Deus, né, imaginávamos que era só porque eles não entendiam. Hoje nós estamos cada vez mais convictos que na verdade é intencional, eles decidiram rejeitar essa mensagem. Porque esse negócio de Deus me ama, graça, não, eu preciso de algo mais firme. Preciso de algo... Você conhece alguém que saiu da igreja por causa da mensagem da graça, irmãos? Eu conheço um monte. Saiu, esse negócio de dar ênfase na pregação da graça, do amor, esse negócio, não. Eu gostava na época que o chicote comia no lombo. Eu vou para outra igreja ali, porque lá é que prega o evangelho de verdade. Qual que é o evangelho de verdade que ele está falando? É o evangelho que não foca no amor, que fala de um Deus firme, um Deus, implacável. Presta atenção, o amor vai esfriar do coração de muitos. E isso é muito triste, sabe por quê? Porque o amor dá cor para a vida, irmãos. Você está com a bebê no colo, você ama essa menina, não ama? Você fala que vai matar ela, você fala, tenta para você ver. Você não precisa de arma para matar alguém que ameaçar sua filha, não. Você mata no dente, na unha. Por quê? Porque você ama. Sabe? Deixa eu falar um negócio. Vou até fazer uma demonstração. Vem cá, Tiago. O negócio vai ficar bom agora. Filma o teto aí. Essas coisas não podem sair na filmagem, não, senão acaba com a minha reputação. Mas é o seguinte, para o mundo, sabe o que é o amor? Vai para lá, Tiago. O amor é o seguinte, o Tiago é o Brad Pitt. E eu sou a Angelina Jolie. Sabe? Beição dela. E o que é o amor para o mundo? O amor para o mundo é ela, uma donzela, saindo da faculdade com os materiais, aí vem andando, vem andando, aí esbarra, caiu, abaixa para pegar, aí nessa, abaixa, meu Deus. Aí nessa de pegar os materiais que caiu, pode sentar que eu não vou te beijar não, sai daqui, vaza. O que o mundo fala que é o amor? Química, não é? Essa coisa da paixão desenfreada. Não, isso é bobagem de Hollywood, irmãos. Isso não se sustenta há muito tempo, não. Sabe qual que é a definição de amor? É o exemplo da Bíblia, através de Jesus. Amor é a disposição de morrer pelo outro. Quando você ama alguém, você simplesmente morre por ele. Ponto final. Será que eu amo fulano de tal? É simples. Tem que morrer um dos dois. Você que vai escolher. Se você ficar avaliando, eu acho que tinha que ser ele. Tá amando muito, não. Aí você fala, não, pastor, mas casamento às vezes tem hora ruim, que você nem é assim. Você tem que escolher qual que vai morrer. É você que está querendo matar o outro. Mas não estou falando disso. Estou falando no normal. No normal, alguém que ama, ele facilmente entrega a vida por quem ele ama. Então, vou usar o Wesley de exemplo. O Wesley tem 6 filhos. Aleluia. Glória a Deus. Morro de inveja de você. Tem que confessar, eu queria ter mais filho. Parei no 3º. Mas não parei de orar. Mas resumindo. O Wesley tem 6 filhos. Imagina uma situação, ele está andando de mão dada. Ele com 6 na rua, de repente um sai correndo. Dá uma louca, o menino sai correndo para o meio da avenida. Aí ele vê um caminhão vindo. Qual que é a reação que ele tem? Ele olha assim, nem... Nossa, o menino vai morrer, gente? Não. Nossa, não, Lenilson vai acabar comigo. Imagina, eu chegar em casa e dar notícia para ela, um dos 6 morreu. Mas fica tranquilo, ainda tem 5. Um pai que ama pensa isso, irmãos. Aí você fala, não, pastor, o que um pai que ama faz? Ele corre, empurra o menino, mesmo que corra o risco dele ser atropelado e morrer no lugar, não é verdade? Aí você fala, não, pastor, no calor da emoção do momento ali, o caminhão vindo, você faz uma coisa dessa. Então vamos mudar o exemplo. Chegou um assaltante e ele fala, eu resolvi, vou matar alguém hoje. Aí ele pega o Wesley,
olha o Wesley e os 6 e fala: um vai morrer, você que escolhe, ou você ou um dos 6. Vou te dar 1 hora para você resolver. Aí, 1 hora para pensar, adrenalina baixa, o Wesley vai conectar aqui o tico e o teco, e ele vai avaliar, ele vai falar: eu sou a fábrica, eu produzo mais, se fechar a fábrica, acabou, ué. E outra, eu que sustento tudo, eu que pago as contas. Imagina, se eu morro, como que eles vão ficar? Então vamos escolher, é melhor morrer um deles, porque vai sobrar 5, e eu ainda continuo sustentando, e qualquer coisa eu vou lá e faço mais. Você acha que é assim que um pai que ama pensa, irmãos? Não, irmãos, aí não precisa de 1 hora, a decisão já está tomada. Se precisar morrer, ele vai morrer. Ele não quer que ninguém encoste num filho. Sabe o que é isso? Amor. Mas acredite, irmãos, as coisas invertem também. Porque tem pai que mata filho, joga pela janela, sufoca, né? Faz qualquer atrocidade com o filho, né? Minha esposa, toda vez que volta do encontro de crianças, tem testemunhos para contar. Do quê? De crianças que estão sendo abusadas, coisas horrorosas que estão acontecendo, e são pais fazendo, avós, pessoas que eram para amar e morrer por aquela criança, está matando ela, matando fisicamente ou matando na alma, destruindo as emoções. O que é isso? O amor esfriando. E aí, para encerrar, penúltimo, 5º sinal, falei um pouco já disso no começo, não vou me deter muito, é o sinal da restauração de Israel. Esse é um grande sinal, irmãos. É um grande sinal. Por quê? Porque, mais uma vez, como eu te disse, é um milagre extraordinário. Os irmãos do louvor podem subir. É um milagre extraordinário. Mas o que diz lá em Mateus 24, do versículo 32 em diante? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Presta atenção, porque quando ele está falando que a geração não vai passar, você acha que a geração que estava ouvindo ele naquele dia não ia passar sem que as coisas acontecessem. Não, não é isso. É que a geração que viu a figueira florescer, ou seja, Israel renascer, essa geração não vai passar. Então presta atenção mais uma vez. Nós somos essa geração que viu Israel renascer. Então nós somos também a geração que vai ver Jesus voltar, irmãos. Que seu coração seja incendiado por essa verdade, que você creia nisso com todas as suas forças. Logo aquele que vem virá e não tardará. E nós que somos os justos vivemos pela fé. Amém, irmãos? E o último sinal, o 6º sinal da volta do Senhor, é a pregação do Evangelho até os confins da terra. Lá em Mateus 24, versículo 14, Jesus diz o quê? E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E então, o que fala lá? Então virá o fim. Olha, não tem como você saber exatamente que dia que Jesus vai voltar. Mas tem 2 condições que ele coloca. Primeiro, Israel tem que florescer. Israel já floresceu. Israel já está lá, eu fui lá semana retrasada. Estou te falando, é verdade, eu fui lá, eu vi. Floresceu. Agora qual que é a segunda condição? O Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Você quer ouvir o negócio? Isso também está acontecendo, irmãos. Por 2 motivos. Primeiro, porque nós também somos da geração da velocidade da comunicação. Através do quê? Da internet. E o que está acontecendo pela internet? O Evangelho está sendo pregado no mundo todo. As pessoas estão ouvindo. Vocês sabem, né? Passei agora de 100 mil pessoas no meu Instagram. Estou chique, hein? Isso é favor de Deus. 105 mil para ser mais exato. Você tem noção o que é isso? Quando eu abro lá, 88% é do Brasil, 12% é de outros países. Eu já fui em 7 países na minha vida, mas a maioria esmagadora dos que está lá eu nunca fui. E nesses 7 que eu fui para passear, não preguei para ninguém lá.
mas através da internet, todo dia tem conteúdo meu que está alcançando pessoas em vários e vários países. Essa semana o YouTube reconheceu um pastor do Brasil, Antônio alguma coisa o nome dele, como o maior canal de conteúdo cristão do planeta. Mais de 10 milhões de seguidores. Você tem noção do que é 10 milhões de pessoas? É mais do que a população de Israel. Lá tem 8 milhões de habitantes, o país inteiro. Nós estamos falando de mais do que a população de um país. Um pastor, todo dia ele posta 3 vídeos pregando evangelho, orando pelas pessoas. Tem vídeo que tem 1 bilhão de visualizações. Então presta atenção, o evangelho está sendo pregado em todos os cantos da terra. Mas não só isso, igrejas estão sendo abertas. E você faz parte de uma que está envolvida nisso. Por quê? Porque hoje estamos em 30 países, irmão. Você tem noção do que é isso? 30 países. Eu não estou falando de um país, só em Goiânia aqui, estamos aqui juntinho, porque é bom demais a gente estar junto. Não, tem alguns de vocês que eu não sei quem é, que Deus chamou para ser missionário fora. Em algum momento nós daqui vamos te enviar e te sustentar lá em outro país, para pregar o evangelho, para que pessoas sejam alcançadas. Por quê? Porque presta atenção, pregar pela internet não basta. Por quê? Porque precisa haver discipulado. O que Jesus fala? Este evangelho do reino vai ser pregado. Olha aqui, irmãos, não existem muitos evangelhos. O evangelho é um só, o evangelho de Cristo. Amém? Amém? Os irmãos estão comigo nessa noite? É o evangelho de Cristo. Só que ele tem foco, ênfases. Então quando fala o evangelho da graça, está dando ênfase no quê? Na graça de Deus através do evangelho. Mas quando Jesus fala do evangelho do reino, qual é a ênfase que ele está dando? Presta bastante atenção. Ele não está falando do evangelho dos céus, porque tem lugar que ele fala, vocês vão pregar o evangelho dos céus. Qual é o evangelho do céu? Que o povo tem que sair da terra e ir para o céu. Quando morrer tem que morar com Deus no céu. Esse é o evangelho dos céus. O evangelho da graça, está falando do quê? Que não depende do seu merecimento. Você não vai ser salvo porque merece. Depende exclusivamente do amor de Deus e da sua graça. Agora, quando Jesus fala, volta lá na Bíblia, projeta para mim lá. Este evangelho do reino vai ser pregado, olha aqui para mim, porque o evangelho do reino é a ênfase do quê? De que você não só vai ser salvo, como você também vai reinar. Reinar com Cristo. Quantos aqui querem reinar com Cristo? Agora presta atenção, porque não basta você converter pela internet com alguém pregando para você. Para que você seja habilitado para reinar, você precisa passar pelo processo de ser discipulado, assim como os apóstolos foram, e também discipular a outros. Você tem que se multiplicar, pregar, ganhar pessoas, cuidar delas. Fazendo o quê? Como Jesus falou, vocês vão por todo mundo, vão pregar o evangelho do reino, mais uma vez ele fala, e vão fazer o quê? Curar, batizar, libertar, purificar e fazer discípulos. E qual que é a promessa que ele faz? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então olha aqui para mim, vou finalizar falando isso. O último sinal de que Jesus está para voltar é porque todos os países da terra estão sendo alcançados pela mensagem. Porque igrejas como a nossa têm se disposto a enviar missionários. Eu estava lá na reunião e presta atenção, isso inclui países onde existe perseguição, onde é proibido pregar o evangelho. Eu fui em Dubai, é um dos países que eu conheço, na reunião da Global Kingdom. Quando você vai para lá para tirar o visto, você tem que entrar no site, preencher um formulário enorme, e uma das condições que você aceita lá no formulário para tirar o visto é que não pode haver nenhuma manifestação pública, verbal ou expressa na minha roupa, ou tipo de comunicação, qualquer jeito ligado a nenhuma outra religião que não seja o islamismo. Se eu andar com uma Bíblia na mão, eu vou preso. Está lá nas condições. Se eu andar com a camiseta Jesus, alguma coisa, eu vou preso. Eu perco o visto e sou mandado de volta para o país. Não pode pregar o evangelho em praça pública, não pode. Aí agora, o que nós fizemos semana retrasada? Começamos uma célula lá em Dubai, irmãos. Um aluno nosso paquistanês arrumou emprego lá, foi para lá, plantou, está plantando igreja.
já abriu uma célula, já está fazendo reunião toda semana, ganhando as pessoas. Como? Num lugar que ele corre o risco de ser preso e extraditado. Mas não só isso, tem lugar que mata ainda. Você sabia que ainda tem lugar que mata evangélicos, crentes, até católicos, todo mundo que não é muçulmano pode ser morto, mas não é só muçulmano não, tem várias religiões que matam. Eu estava lá em Dubai nessa conferência, 2017 que eu fui em Dubai? Eu não lembro, 17 ou 18. Eu estava lá na conferência, um dos pastores que estava lá, o pastor Edilio, quem lembra do pastor Edilio, que pregou na conferência nossa de pastores? Ele é pastor aonde? Na Tailândia, na Indonésia. Ele é pastor na Indonésia, em Jakarta, não é isso? É. E aí, ele estava lá, durante a reunião lá da Global, ele recebeu um telefonema, estampou chorar. Na hora que ele parou de chorar, ele contou o que aconteceu, nós oramos por ele, todo mundo chorou, porque uma igreja com 70 pessoas foi incendiada com o povo dentro, no interior da Indonésia. Eu não estou falando no ano 1200, eu estou falando de 3, 4 anos atrás, irmãos. 70 pessoas, eles cercaram a igreja, fecharam as saídas, colocaram fogo com o povo lá dentro, fazendo sabe o quê? O que você está fazendo aqui, sentados ouvindo a pregação do Evangelho. Só que aqui fica em paz, ninguém vai entrar aqui e vai queimar a gente. Aqui a gente pode pregar. Nós vivemos um país livre para isso. Olha que loucura. E nós sustentamos essas igrejas lá. Por quê? Porque se eles não podem ouvir o Evangelho, você acha que eles podem contribuir, irmãos? Ou que eles têm condições para isso? No Nepal, no Paquistão, em Bangladesh, nesses países todos que a gente está. Então nós é que sustentamos. Dinheiro da vinha, videira e ministérios associados. É daqui que sai o recurso. O que é isso, irmãos? É um sinal do final dos tempos. O Evangelho está chegando até nos lugares mais remotos da terra. Vou finalizar contando a história do pastor Giles Stevens, que é uma bênção. Ele contando que ele estava num desses países perseguidos e ele tinha que ir para uma ilha para poder pregar o evangelho lá. E aí, o único jeito de chegar lá era de barco. Só que é aquela coisa, né? Eles não queriam matar um inglês, perseguir um inglês e tal, porque arrumou uma confusão grande com a Inglaterra, que é um dos países mais fortes do mundo em termos bélicos, né? De armas, essas coisas e comércio. Aí o que eles fizeram? Resistiram ele de todo jeito, nenhum barco queria. Aí ele fez uma promessa, ele falou, ó, você vai me levar, eu vou orar e vocês vão pescar, vocês vão pegar muito peixe. Aí ele falou, não, então vamos com a gente, entra no barco, vamos com a gente. Depois que a ficha foi cair, como diz o outro. No meio do mar lá, quisesse só jogar ele para fora, ninguém nem ia ficar sabendo. Olha o risco que ele correu, irmãos. Só que o que aconteceu? Ele já entrou no barco orando. Senhor, manda peixe, manda peixe, manda peixe, manda peixe, manda peixe. E aí ele falou, antes de a gente entrar em qualquer assunto aqui, joga as redes. E aí ele testemunhando que os caras zombaram, por quê? Porque ninguém mais pesca naquela região. É uma região que foi abandonada pelos pescadores. Eles vão para muito mais longe, porque naquela região há muito tempo ninguém pegava nada mais. Os peixes, por causa do barulho, de todo... Quem é pescador aqui? O que é que tem que acontecer para conseguir pescar? Tem que ter silêncio. No meio da bagunça você não pega peixe. E lá foi ficando populoso, os peixes foram afastando. Aí os caras zombaram, tipo, vou jogar rede aqui, ninguém mais pega nada aqui não. Olha o tanto de barco passando para lá e para cá, ninguém mais pega peixe aqui. E ele desafiou os caras jogaram. E o que aconteceu? Uma pesca maravilhosa, encheram a rede de peixe. E acredite, lá no barco ele pregou para eles, eles converteram lá no barco. Por quê? Porque para eles foi um milagre tão poderoso, e aí ele não só isso, ele pôde ir lá onde ele ia, pregar o evangelho e mais gente converteu. Olha isso, irmãos. Olha isso. Olha na obra que você está envolvido. Pregando o evangelho onde o povo pode matar quem prega. Mas ainda assim nós temos um monte de gente querendo ir para lá. O que você acha que está faltando? Recurso. Porque a gente não consegue sustentar. Porque daqui do Brasil, sustentar fora do país em dólar é 5 vezes mais caro. Viajei agora, eu sei. Quem tem um lema para quem viaja, que sai do país, que é quem converte, não diverte. Se você ficar convertendo o valor das coisas, você não vai divertir. Por quê? Porque teve lugar que eles cobraram $4 uma água, uma garrafinha d'água dessa. Aí você converte R$20. É um absurdo. E Coca-Cola? Teve lugar de $9 uma Coca-Cola. R$45. Uma Coca-Cola lata. Não dá para ficar fazendo conta, senão você não diverte. Então, sustentar uma pessoa fora do país pregando evangelho em dólar é muito caro. Por isso que a gente tem que ser extremamente organizado, a gente não faz a coisa de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que fala, me manda. Não, a gente tem toda uma forma
rígida, até para definir como que a gente vai investir num país, numa cidade, num pastor, numa igreja e tudo mais. Por quê? Porque nós levamos a sério a obra de Deus, irmãos. Né? E fazemos tudo com muito zelo, tudo debaixo de oração. Né? Então eu quero lembrar você disso. Se o Evangelho está sendo pregado em todos os cantos da terra, a qualquer momento, que não sabemos quando, ele já terá sido pregado. E nessa hora, o que vai acontecer? Ele volta para nos buscar. A grande questão é o seguinte, como eu comecei falando, tem gente que ouve isso e fala, estou nem aí, vai mudar nada na minha vida, pelo contrário, Jesus voltar, não pastor, espera aí, eu tenho que casar primeiro, não formei meus filhos ainda, não, Jesus não pode voltar agora não, estou cheio de coisa para resolver, cheio de sonho para realizar, estão mais preocupados com essa vida. Mas outros não, estão com o coração incendiados e declarando, oh Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A grande questão é que você pode cooperar para acelerar isso. Então, se há condição para que Jesus volte, é que o Evangelho seja pregado em todos os cantos da terra, como que a gente pode acelerar a volta de Jesus? Pregando, irmãos. Pastor, mas eu não vou não. Tem que ir lá no interior do Congo pregar lá eles matam também, não vou não. O que você pode fazer então, já que você não vai? Patrocinar quem vai. Então hoje, especificamente, vou finalizar o culto fazendo isso, porque não tiramos oferta antes, no dízimo, nós vamos finalizar o culto fazendo isso. Hoje você tem oportunidade. Você é obrigado? Claro que não tem obrigação nenhuma, você faz, como a Bíblia diz, cada um faça segundo o que está proposto no seu coração. Mas se você tem condições, por que não fazer? Você concorda comigo? Se você pode contribuir, por que você não contribuiria? Olha aqui para mim, irmãos, vou finalizar falando algo. Você pode inclusive ficar em pé onde você está já. Vamos levantar? Mas manter o ambiente, fique em silêncio. Vou te falar algo. Tendo recurso para acelerar a volta de Jesus, por que você não contribuiria? Olha aqui para mim, eu já falei isso várias vezes, vou repetir. Não existe neutralidade. Não tem esse negócio. Vou ficar no meio, num muro. Não, eu nem quero acelerar, mas também eu não estou nem aí. Não, eu estou me decidindo. Não tem. Presta atenção, olha aqui. Quem não é por mim, o que Jesus fala? É contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é amigo é inimigo. Ou você vai agradar a Deus, ou vai agradar as riquezas. E por fim, como que é as coisas para os homens de Deus? Sim, sim. Não, não. Pronto, só tem duas opções, é sim ou não. Então olha aqui para mim. Se você podendo, eu não estou falando para quem não pode. Se você podendo, você pode investir para que o Evangelho seja pregado no mundo todo. Você decide em não fazer, você está então falando. Eu não quero que o Evangelho seja pregado. Se eu não quero que o Evangelho seja pregado, eu não quero que pessoas se convertam, mas em última análise eu não quero que Jesus volte. Percebe tanto que as coisas no mundo espiritual são sérias? Então, eu estou aqui reunido, com certeza, uma igreja de vencedores, homens e mulheres de Deus, incendiados, apaixonados. Então, você que pode, hoje é o dia. Porque hoje a oferta que a gente vai tirar não é para suprir o custo da igreja local. E para isso a gente faz nas demais semanas. Mas todo o recurso da oferta hoje vai ser destinado exclusivamente para sustentar essas igrejas nos 30 países que nós estamos, e abrir novas igrejas, mandar mais missionários, começar mais trabalhos para pregar o Evangelho. Então, se você vai participar disso agora é a hora. Né? Se você ainda não separou sua oferta, você pode separar, o cartão passa ali no hall para quem vai passar, o Pix está projetado aí, e nós vamos encerrar o culto orando. Mas presta atenção, aí os dizimistas, não mistura as coisas, não é para você dar o dízimo nisso. Os dízimos a gente não administra eles, o dízimo vai sempre para a igreja local. Então você que vai dar o dízimo, você vai devolver o seu dízimo, normalmente vai ficar aqui na frente. Mas a oferta que você for entregar, é importante que você faça isso nesse envelope específico da oferta de missões. O valor que você puder, segundo estiver proposto no seu coração. Mas eu gostaria muito que você fizesse fruto de uma revelação. Eu estou contribuindo para que o Evangelho seja pregado no mundo todo e Jesus volte. Eu quero que Jesus volte. E ao ofertar, você tem a oportunidade de demonstrar de forma prática isso. Amém, irmãos? Pega o seu envelope.
Deixa eu orar primeiro. Ergue ele para o céu. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós iremos hoje contribuir para aquilo que nós cremos. Nós cremos no poder que existe na pregação do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós queremos que pessoas sejam salvas, alcançadas, curadas, restauradas. Nós queremos que o Evangelho seja pregado em todos os cantos da terra, para que Jesus volte. Nós queremos, clamamos, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. E faremos isso de forma prática hoje, com atitude prática, investindo na pregação do Evangelho. Glória a Deus. Saia do seu lugar. Você que vai entregar a oferta, o dízimo, fica aqui na frente para nós orarmos e depois nós iremos encerrar. Coloca aí para mim, por favor. Então você que está dando o dízimo ou oferta, fica aqui, não é só o dizimista não. Todo mundo que for contribuir, fica na frente para nós orarmos. E só depois que nós vamos encerrar, não vai embora ainda. Ergue suas mãos como quem ganha um presente de Deus. Eu creio nisso. Deus vai te abençoar. Deus vai confiar mais recursos nas suas mãos, mais sementes, mais pão, para que você possa semear. Você não vai precisar deixar de comer para lançar semente, porque a Bíblia diz que Deus dá pão para o que come, semente ao que semeia. Eu quero declarar, você vai crescer, prosperar, avançar e multiplicar. Pai, eu abençoo esses irmãos e declaro em nome de Jesus, que o favor do Senhor se multiplica na vida deles. E eles vão ver o Senhor abrindo portas, o Senhor respondendo orações, o Senhor fazendo milagres. Eles vão ver cada dia mais o desprendimento deles com as coisas do mundo e o foco deles no reino dos céus, o foco deles na volta do Senhor Jesus, cada dia mais aumentando, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Vamos, para finalizar o culto, cantar essa última canção. Sua casa, sua família, declaro que o favor do Senhor está sobre você, que bondade e misericórdia do Senhor certamente te seguirão em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Ao fazermos isso, estamos encerrados. Glória a Deus.